Olá, eu me chamo Idalina Freitas, sou licenciada em História pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em História Social pela PUC de São Paulo, professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, aqui na Bahia, no campus de São Francisco do Conde, e também sou membro da Rede Historiadoras Negras e Negros. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o texto que foi publicado na coluna Nossas Histórias, no portal Guelé 10, né, uma parceria com a Rede Historiadoras Negras e Negros e o Acervo CUT. O texto é Sentidos da Verdadeira Liberdade, a Escola Agrícola da Bahia e os Destinos da População Negra do Recôncavo. Antes de falar estreitamente do texto, eu queria falar um pouco, né, de forma muito breve, sobre o encontro com essa pesquisa, né? A Escola Agrícola da Bahia foi construída, suas ruínas estão até hoje no município de São Francisco do Conde. Esse município é um município que abriga também a Unilab, né? Ela está situada lá, no campus onde eu trabalho. Então, esse encontro com essa instituição, com toda a história e a memória dessa instituição, se deu também, né, sobretudo na Unilab, em conversas com alunos, com pessoas da região, mas principalmente com esses alunos que são, né, do bairro de São Bento, né, o bairro que hoje abriga a escola, né, que já abriga a escola, que também leva o nome desse terreno que pertenceu no passado aos monges beneditinos, né, então são histórias conectadas aí durante longo tempo. O objetivo desse texto, além de discutir um pouco da história da instituição, mas é pensar essa instituição conectada com esse lugar, com esse espaço, né, com esse território, que é a Vila de São Francisco do Conde. É sabido de todos que o Recôncavo Baiano teve uma participação muito grande no processo, né, de produção e exportação comercial do açúcar, né, essa produção açucareira, a grande presença de engenhos e de pessoas escravizadas. Né? E a instituição, ela nasce no final desse processo, né, no processo de ruína e derrocada desse sistema escravista, né, e de produção açucareira. Então, ela vem como um projeto pensado para o pós-abolição, no sentido de gerir os destinos, né, dessa população negra e livre desse território, né? Obviamente, ela está conectada com outras ações em nível global, né? Outros movimentos que estão acontecendo aí, sobretudo nas Américas, né? Mas essa minha análise em escala local pretende refletir sobre isso. Então, é pensar, através da instituição, as conexões com esses outros sujeitos, né? Não só os sujeitos que a pensaram, as elites locais, né, o Estado, o poder imperial e provincial, mas esses outros sujeitos, como eles se conectaram com essa instituição. Então, eu já falei um pouquinho, mas queria reforçar sobre a própria construção da EAB, né, da Escola Agrícola da Bahia. Ela foi construída, ela começou a ser pensada em 1859, durante uma viagem do imperador Dom Pedro II à região do Nordeste, né? Ele também já havia pensado e constituído, né, através de leis, os Imperiais Institutos de Agricultura, cujo primeiro também foi construído, né, executado aqui na Bahia. E através dessa viagem foi se pensando também essa escola, né, essa escola cujo a principal finalidade era a salvação da lavoura nacional, né, uma lavoura açucareira de base escravista, sobretudo, né, que já vinha tendo uma derrocada desde alguns processos que nós sabemos que durante, sobretudo, a segunda metade do século XIX acontecem no Brasil, né, e fora do Brasil também estão conectados, como, por exemplo, o final, a proibição do tráfico de pessoas escravizadas, mais tarde, em 1870, a lei do ventre livre, né? Então, todos esses eventos, eles vão estar diretamente conectados com essas ações, né? E a escola agrícola é uma delas, né? A primeira escola agrícola do Brasil e da América Latina. Sobre o decreto que inaugura, né, institui de fato a escola agrícola em 23 de junho de 1875, ela começa de fato a a ter a sua trajetória aí de formação desses alunos, né? Mas, antes disso, entre 1860 e a sua inauguração, que só acontece em 77, ou seja, um período de mais de 10 anos de construção,
a gente já vai percebendo também a inserção dessas comunidades locais nessa construção da escola. Então, os documentos, né, sobretudo as correspondências do Imperial Instituto de Agricultura, né, correspondências com a província, dentre outras, vão dizer que essas obras caminham, né, de forma satisfatória, embora tenham aí se passado muitos anos, né, nessas obras, com o braço, né, com o trabalho de africanos livres da região, né, no primeiro momento. Após um ano de trabalho desse grupo, essas pessoas se retiram, né, ou são retiradas, isso não fica muito explícito na documentação, e começa a ser aderida, né, digamos assim, uma força de trabalho de pessoas da localidade, né, de trabalhadores e operários da localidade. É interessante pontuar também que nesse momento está acontecendo a Guerra do Paraguai, né, e há na documentação um debate sobre quais são os destinos desses trabalhadores, já que muitos deles também estão sendo recrutados para essa guerra, né. Então, há dentro da correspondência um debate também para pensar os destinos desses trabalhadores, além de uma longa lista nominal desses trabalhadores, né. Pensando na estrutura em si, né, de ensino da escola agrícola, nós vamos ter dois cursos, né, dois níveis separados dentro do curso, que é o curso de formação, sobretudo para o trabalho da agronomia, né, o trabalho com a agricultura. Nós vamos ter o curso superior e o curso elementar. No curso superior, nós vamos ter duas classes de estudantes, né, que é a classe dos pensionistas e dos alunos gratuitos, né. Esse público, no geral, de pensionistas, são filhos, né, de grandes proprietários da região, né, de grandes donos de terra, senhores de engenho, enfim. E também há uma necessidade, né, segundo as fontes e toda essa narrativa da racionalização do trabalho agrícola, tanto no sentido técnico, né, como no sentido ideológico também e teórico, né, mas há uma preocupação, sobretudo, no sentido técnico, né, há um debate também em torno de se pensar menos nessa cultura bacharelesca, né, uma vez que os filhos dessas elites tinham outro tipo de formação, né, formações liberais, sobretudo. Então, esse curso superior, com esse grupo de filhos, né, dessas elites locais, com agronômica mais avançada. Isso eu estou falando mais dos pensionistas. Os alunos gratuitos, mesmo dentro do curso superior, junto com esses alunos pensionistas, eles são alunos, digamos assim, de uma outra classe social, né? São filhos de pequenos agricultores, filhos de mulheres viúvas, exige-se um atestado de pequenas posses, né, de poucas posses para poder adentrar nesse curso. Então, a gente vai perceber que é um grupo socialmente diferenciado, né, e possivelmente vindo também, né, dessa pequena população, possivelmente negra, né, livre e liberta da região. Então, a gente vai ter esses dois grupos dentro do ensino superior. A culminância do ensino superior, ela se dá com a produção de teses, né, que são defendidas apresentadas, né, aos professores da escola agrícola, a um colegiado de professores. Essas teses também circulam no jornal de notícias, né, as notícias de defesas dessas teses circulam nesse jornal, isso também é interessante, mas há poucas menções a isso na documentação, né, a não ser a dedicatória das próprias teses. Os temas dessas teses versam, sobretudo, em relação ao trabalho agrícola, né, a colonização do Brasil, ao ensino agrícola no Brasil, a questão do trabalho, né, podemos pensar que são divididas em dois momentos, né, de concepção, que é um momento, digamos assim, mais teórico, mais subjetivo, né, na narrativa e na pesquisa desses alunos, e um outro momento mais técnico, né, onde vão se trabalhar, sobretudo, temas técnicos, de fato, ligados à agricultura, como, por exemplo, a produção de uvas, do cacau e do açúcar, né, que é o carro-chefe, digamos assim, da escola agrícola. É importante pontuar também,
só para não deixar passar essa informação, é que a escola agrícola, nesse bojo aí, dessa formação, ela também é tida como um importante centro de referência científica, né? Uma vez que se está pensando essa formação, né, para o trabalho, essa regeneração do trabalho por meio da ciência, né? Um debate muito em voga também nesse momento. E essa produção científica, ela está em torno da circulação de produtos, da circulação de pessoas, né? Existem vários laboratórios na escola agrícola, gabinetes de história natural. É importante também pontuar que o primeiro diretor da escola agrícola que comanda esse processo de construção da escola e de aquisição de produtos, de artefatos para a escola, é um naturalista francês bastante conhecido já na região do Nordeste, né? Ele já tinha passagem por Pernambuco e pela Paraíba, com trabalhos de peso nessa área de história natural, é o Louis-Jacques Brunet. Um dado interessante também que a gente vai ver nas fontes é a viagem desse naturalista à Europa e à África, né? Onde ele encontra-se com outros cientistas, outros naturalistas, sobretudo das colônias francesas, né? Como o Senegal, ele vai até o Jardim Botânico de Richard Toll, né, que é uma pequena localidade de uma província francesa, e ele traz produtos, animais, né, e ele traz também um condutor de trabalhos agrícolas, né, que já atuava, sobretudo, nas ilhas do Caribe, para ensinar esses alunos, né, para conduzir os trabalhos, sobretudo no curso elementar. Então, esse é um dado importante para a gente pensar essa instituição como uma instituição de ciência, né, que nasce nesse momento também. E que essa ciência está a serviço também desse processo todo de reestruturação do trabalho, né? Então, nós vamos ter também o curso elementar, né, que é o curso, enfim, que eu tenho detido mais a análise, né? Esse curso elementar, ele abriga, né, ele tem como principal destino os ingressos, né, que são os filhos de pequenos lavradores e agricultores da região, órfãos e meninos abandonados da capital, né? A rotina de formação para o trabalho desses meninos, ela é muito pesada, é muito severa, né? Há todo um cronograma de trabalho, né, que começa logo cedo, nos campos, né? A escola agrícola tem uma fazenda também, uma fazenda escola, né, muito grande ali na região de São Bento. Então, esses meninos trabalham o dia todo, tem alimentação, tem vestuário e tem também uma educação religiosa, né? Mas fica demarcado nas fontes esse caráter muito severo da educação que eles recebem, né? A definição para a formação desses alunos de operários agrícolas, né? Ao final do curso, eles acabam se destinando, né? Ou são destinados aos trabalhos nas grandes propriedades. E aí eu penso que é importante a gente problematizar esse curso, primeiro, porque ele é um curso que não produz essas teses, né? E as teses são um material que demarcam muito também enfim, a historicidade dessa instituição, mas há, nesse primeiro momento, na instituição, um cuidado e um olhar muito grande para esse curso, né? E na minha avaliação, eu penso que esse curso ele pode ainda ser melhor explorado no sentido de pensar esse outro grupo, né? Que é o grupo oriundo do ventre livre, né? Esse grupo de meninos negros e negros, né? Sobretudo de famílias da região. Em torno de 12 anos eles entram na escola. Seguindo as fontes né, e mais ainda problematizando esse curso em si, nós temos em 1897 alguns relatos de fugas de meninos, né, do curso elementar. Essas fugas repercutem na diretoria da escola agrícola, né? Inclusive a escola busca, através da conexão, né, do diálogo com os chefes de polícia da localidade, né? Esses meninos que fogem da escola agrícola, eles são majoritariamente filhos de famílias da região da Vila de São Francisco do Conde e de Santa Amaro, né? Eles são moradores das localidades, de engenhos dessas localidades, né? E aí, a fuga desses meninos é tida também como uma recusa, como uma contravenção e que precisa ser punida, né? Esses meninos são buscados, capturados, né, pelos chefes de polícia local. E o que eu acho interessante, né, a minha interpretação para essas fugas é pensar como
essas fugas, elas não são, elas podem não ser somente uma recusa ao trabalho, né? Mas talvez um sentido de liberdade, né? No momento que também há nas fontes alguns indícios de que as famílias não gostariam que esses alunos permanecessem até o final do curso, ou muitas vezes não queria que esses alunos permanecessem nessa formação ofertada, né, em linhas gerais, pela escola agrícola, né? As famílias gostariam que esses alunos produzissem para si, nas suas próprias roças, né, e que constituíssem um trabalho, uma mão de obra familiar, não uma mão de obra qualificada, né, que, né, na minha interpretação, é uma mão de obra ainda compulsória, né, para um trabalho compulsório que persiste, né, que tenta-se que se tenha ainda, tal qual os modos da escravidão, né? Então, é uma persistência, embora nós já estamos falando, né, de pessoas livres que habitam essa região. Então, eu penso que é importante pensar esses sentidos de liberdades e esses tensionamentos dessas famílias, né, dessas comunidades negras livres da região com a instituição, né, porque elas transitam, né, como eu falei, no momento da construção, elas estão transitando. Existem outros documentos também que eu tenho observado, como, por exemplo, processos crimes da região, onde nós vamos ter um fluxo de trabalhadores que dizem que são da escola agrícola, né? São serventes, são pessoas que estão ali num outro tipo de trabalho e que estão tendo um tipo de sociabilidade, sobretudo na Vila de São Francisco. É também oportuno pontuar que esse meu olhar, ele vai também acerca da Vila de São Francisco, né, por conta de outros trabalhos, de outras investigações, né, que eu venho me empenhando junto com alunos, junto com orientandas, com pessoas que têm trabalhado comigo, de pensar esse pós-abolição na Vila de São Francisco, né, uma vez que, obviamente, a historiografia já tem uma força muito grande para pensar o recôncavo baiano, né, já tem aí trabalhos de peso, né, durante muito tempo, pensando no recôncavo baiano, mas a gente tem uma avaliação acerca da Vila de São Francisco em si, com uma possibilidade ainda de trabalhos, né, de pensar, sobretudo, alguns tensionamentos, já que a gente está falando aí de uma escola, né, que teve uma importância muito grande nesse momento, né, para pensar os destinos dessa população livre e negra, né. Então, também é oportuno pontuar que esse trabalho ele se realiza numa escala local, mas também se conecta, né, com um pano de fundo maior, mais global, né, tanto do ponto de vista econômico, cultural e político, né, eu acho que isso é muito importante também analisar. E dentro dessa perspectiva, a gente vai ter debates, né, que estão circulando, sobretudo na capital do Império, né? Eu utilizo também nesse texto o trabalho do Domingos Maria Gonçalves, né, que era um abolicionista e produz uma obra intitulada A Instrução Agrícola e o Trabalho Livre, em 1880, né? E aí, dentre outras coisas, nessa discussão que ele faz sobre os destinos dessa população livre, ele afirma, né, categoricamente que não basta dar liberdade a esses sujeitos, a esses grupos, mas que é necessário conduzir, né, dar um sentido diante desse lugar dele, né, e de tantos outros, para a liberdade dessa população, né, dessas pessoas. E um desses movimentos é a construção, é a instrução agrícola, né. Então, esse debate ele tá sendo feito aí de uma maneira mais geral, né, através de diferentes pessoas, intelectuais, políticos. Eu acho que é uma coisa importante também para a gente pensar. Bom, caminhando já para o final da nossa conversa, eu gostaria só de pontuar e pensar também um pouco, né, no início da minha fala, que foi a conexão desse tema com a minha experiência docente, né, mesmo na universidade. Essa experiência docente também perpassa a educação básica, né, uma vez que eu trabalho na área de ensino também, formo professores, né, no curso de licenciatura da Unilab, e tenho um diálogo com professores da rede, né? Então, pensando sempre essas pesquisas, né, no sentido de conectar de alguma forma com a realidade local e também ter algum sentido para a história, né, para como se ensina e se aprende história, eu penso que há algumas questões que podem ser exploradas nesse nível, né, como, por exemplo, o pertencimento local,
né? Os lugares de memória, uma vez que a escola agrícola, mesmo em ruínas, ela ainda está lá no bairro de São Bento das Lages, né? E ela tem, assim, ela chama muita atenção naquele lugar, né? No entorno das pessoas que moram naquele lugar. Muitos moradores, né? Embora eu esteja trabalhando mais com o início da construção, esse momento aí do final do 20, do final do 19, início do 20, existe até hoje, né? Por meio da historicidade da escola, ela passa por vários momentos também, ao longo do século XX, existe ainda uma série de memórias acerca da instituição, né, de histórias, que são histórias produzidas a partir do pertencimento desses moradores, né? E esses moradores são também nossos alunos, né, ali na Unilab. Então, essa questão dos lugares de memórias, dos vestígios históricos, dos tipos de ocupação de espaço, né? Muitas vezes a gente vai ter isso no ensino fundamental, tanto um quanto dois, como é que se constitui o espaço onde se habita, quem são essas pessoas, né? Quais são esses grupos que estão nesse lugar, como é que eles dialogam, por exemplo, com esses vestígios históricos, né? A gente está falando aí desses aportes da memória, não necessariamente documentos escritos, e pensando o nível de ensino médio, né, como se trabalha esse tema, quais são as potencialidades desse tema, nós poderíamos trabalhar, por exemplo, com já os documentos escritos, né, como recomendam as habilidades da BNCC de história, né, já com documentos escritos, né, como, por exemplo, o relato de fuga desses alunos, o próprio regulamento da escola, o decreto de criação, pensando a historicidade desses códigos, né, de trabalho agrícola destinados a essa população e, obviamente, como essas populações reagiram a tudo isso, né. Esse é um ponto que eu acho importante, né. Uma outra coisa também que eu acho que pode ser explorada para a educação básica, né, para pensar o ensino de história nesses níveis, é a categoria de trabalho, né, uma vez que a escola agrícola está pensando todo o tempo a reestruturação da mão de obra, né, quem são esses trabalhadores que vão formar essa nação brasileira, né, esses trabalhadores, em sua maioria, negros e negras, né, que eu acho que é importante demarcar essa questão da raça também, e aí essa categoria de trabalho ela pode ser colocada como não uma exploração, digamos assim, da categoria abstrata de trabalho, né? A gente não vai discutir o que é, tá? Isso acompanha, né, a formação dessas comunidades que ainda são comunidades rurais, né, que habitam esse território, para pensar a historicidade desse trabalho agrícola, né? Como é que ele foi pensado também durante o período escravista, né, após a escravidão, né, como uma possibilidade também de explorar, né, de obra e comandar os destinos dessa mão de obra nesse território. Eu acho que são questões que podem ser trabalhadas, né, porque diz muito, enfim, da realidade local, né, sobretudo pensando também as memórias das gerações de famílias, né, eu acho que é um tema também ainda bastante pungente na região, que se conecta também já com outros trabalhos importantes, né, realizados em outras regiões que se assemelham, né, a esse contexto da Vila de São Francisco, né. Então, assim, o que nós discutimos hoje nesse vídeo, né, que dialoga com o texto, são essas dimensões, essas várias possibilidades de interpretação do que foi, né, a construção da escola agrícola, esses agentes envolvidos, e, sobretudo, pensar os tensionamentos, né, acerca desse modelo escolar, né, pensando especificamente o curso elementar, que é um curso prioritariamente, né, destinado a esses meninos filhos do ventre livre, né? Então, acho importante fazer essa conexão para que a escola agrícola não seja pensada como uma instituição em si, né? Como uma instituição científica, uma instituição de poder pensada pelas elites, né? Mas que também, para além de ditar esses destinos, né? Houve um agenciamento, houve uma recusa, algum tipo de tensionamento por conta dessas famílias, dessas comunidades locais. Então, o meu interesse é pensar essa instituição conectada no espaço em que ela habitou, né, enquanto funcionava, e está até hoje enquanto ruínas, né? Então, espero que o texto seja lido por vocês, seja utilizado em sala de aula, né, e que tragam, que contribuam um pouco para essas nossas histórias.